Fala comigo, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma quinta-feira de projeto Plantão Online. Esse projeto que eu idealizei há 2 anos atrás e todas as quintas-feiras às 20 horas eu trago algum assunto a respeito do mercado imobiliário. Hoje eu vou falar tudo para você sobre a compra do imóvel na planta. Hoje eu vou dar uma aula para você entender o passo a passo da compra do imóvel na planta e você conseguir fazer uma compra segura, uma compra onde você consiga de fato sair satisfeito com o seu imóvel. Sejam bem-vindos aí, Eliseu, Diego, Informática em Concurso, Samuca. Falando em Samuca, Samuel hoje é meu convidado, tá? Vou fazer a live hoje com Samuca falando para vocês sobre esse tema super relevante. Eu e Samuca, que trabalhamos especificamente em imóveis novos, né? Imóveis na planta ou que estão em fase de construção. Então, hoje eu vou estar trazendo ele como convidado, o Samuca que tem uma expertise aí de mais de 10 anos de mercado imobiliário. E já já ele está entrando ao vivo comigo. Você que está na live aí, me diz aí como é que tá o áudio, como é que tá a imagem, tá tudo ok? Por favor. Eu preciso desse feedback e preciso pedir para você que está aí ao vivo nesse momento clicar no coração. Tem um coração do lado aí da sua telinha. Vani, seja bem-vinda, amiga. Do lado da telinha tem um coração. Você vai apertar várias vezes aí, vá, por favor. Aperta várias vezes nesse coração para o conteúdo da live poder ser levado para outras pessoas. O Instagram, ele entende que quando a gente faz isso é um assunto relevante e aí ele começa a impulsionar para mais pessoas que estão conectadas poderem assistir. Se você de repente tem algum conhecido, algum familiar, um amigo que precisa também assistir essa live, saber o passo a passo da compra do imóvel na planta, por favor, indique para esse amigo. Tem o aviãozinho também aí na tela, você pode fazer isso, tá certo? Espera aí mais 2 minutinhos, Samuca vai entrar também. Samuquinha, você tá aí, deixa eu te convidar, cara. Eu te mando o convite ou você me manda, meu irmão? Aperta no coração, eu tô vendo que o coração tá subindo. Valeu, galera, fortalecendo. João Paulo, seja bem-vindo, meu amigo. A live hoje promete, viu, Samuca? A live hoje promete, irmão. Deixa eu ver como é que eu faço pra te adicionar, cara. Aqui, pronto. Vou te mandar o convite aí, Muca. Mandei. Mandei o convite pra você, irmão. Só você aceitar aí. Fala, Samuca. Fala, meu amigo, como é que você tá? Tudo ótimo, bem. Tá dando pra escutar direitinho aí? Perfeito, mano. Você consegue me ouvir também bem? Tranquilo, tranquilo. Obrigado por aceitar o convite assim de última hora, viu, irmão? Tem Tamo junto. tudo de surpresa aí, Tamo mas junto. a Não gente é a primeira, não é a primeira, não vai ser a última. e a gente tem o nosso propósito que é estar trazendo nossas expertises na área imobiliária, né? Para os nossos clientes, Exa- principalmente. exatamente. Levar conhecimento, né? Levar conhecimento. Muitas pessoas têm muitas dúvidas referente à compra de imóveis na planta. Então, é muito bom a gente falar sobre isso, é muito bom a gente estar esclarecendo, até para que as pessoas aproveitem, né? E dê aquele primeiro passo, dê aquele start aí. Então a gente vai falar sobre isso. Show de bola, Muca. Aproveitando, Muquinha, que você já está com a palavra, se apresenta aí para a galera. Reforça aí que tem gente nova na área. Pronto. Meu nome é Samuel, sou corretor de imóveis, né? Já tenho mais de 10 anos de profissão. Já trabalhei em algumas construtoras, PDG, Cirela, já trabalhei com a Consil, já trabalhei aqui na própria JVF como gerente, né? E agora na minha última fase. Na verdade, na maioria do tempo aí eu sempre fui gerente, né? Matheus participou aí da minha equipe, tive o prazer de ter o Golden Boy na minha equipe. Sou discípulo de Samuca. E agora a gente está aí trabalhando como corretor novamente e realizando sonhos, né, Matheus? Certeza, Muquinha. E tentando levar o máximo de conhecimento aí para os clientes, para que os clientes
entendam aí o máximo possível sobre a compra do imóvel na planta. Para quem está entrando na live agora, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu e Samuel hoje vamos dar uma aula, tá? Sobre, de uma forma muito didática também, para ficar fácil, sobre a... Então, você que está acompanhando a live, já pode pegar papel e caneta, anotar sua dúvida. Se você é adepto do papel e da caneta, tem uma caixinha bem aqui, na frente da sua tela. Você pode clicar nessa caixa, mandar a pergunta, que eu e Samuca vamos te ajudar, vamos responder tudo isso hoje. Leo Argolo, Aquibaldo, sejam bem-vindos. Evelyn. Então, seguinte, meu irmão, eu pensei da gente trabalhar o tema da compra da planta, trazendo realmente. Vai parecer meio louco isso aqui, viu? Que eu vou fazer agora, mas eu resolvi trazer os pontos negativos da compra do imóvel na planta primeiro, para depois os pontos positivos. Negativos, quando eu falo, é porque existem desvantagens, querendo ou não, para tudo, tanto para a compra do novo, ou perdão, tanto para a compra do pronto, como para pronto, para a compra do imóvel que está na planta. Né? E eu anotei aqui, irmão, queria debater com você um pouco sobre isso, que eu acho que a maioria das pessoas falam sobre esses dois pontos aqui. O primeiro ponto de desvantagem da compra do imóvel na planta, ele ainda não existe. Ele ainda Exatamente. está comprando algo que materialmente não existe, né, Samuquinha? É um correto? Um dos maiores receios de quem vai comprar um imóvel na planta é se vai entregar ou não. A segurança, né? Mas antigamente a gente trabalhava muito mais no escuro, vamos dizer, há 8 anos atrás, a gente trabalhava muito mais no escuro do que hoje propriamente dito. Antigamente a gente vendia o apartamento como crédito poupança para que o cliente recebesse lá na frente e lá na frente ele financiasse. Hoje não, hoje o cliente ele tem muito mais segurança porque hoje a gente já trabalha pelo crédito associativo na maioria das construtoras, né? Então, quando você compra um imóvel na planta, hoje você já tem muito mais segurança porque o crédito associativo ele te traz isso, né? Perfeito. Então, depois a gente pode até explanar um pouco mais sobre a questão do crédito associativo, Matheus. Mas eu acho que deu para responder aí um pouquinho da pergunta. É basicamente assim, né? A pessoa ela vai comprar um imóvel que ele não existe e ela tem aquele medo, né, Samuca? Será que eu vou receber? Ou eu vou receber, mas será que eu vou conseguir financiar lá na frente? E essa insegurança ela é muito natural, né? Só que o cliente ele tem que entender que também tem um outro ponto. Além de ter essa nova modalidade, essa nova não, né? Mas essa modalidade que veio aí há alguns anos crescendo muito, que foi o associativo, o cliente ele pode também fazer uma pesquisa aprofundada sobre o capital da empresa que ele está comprando um empreendimento, sobre a história, né, o histórico daquela construtora, para ele poder pelo menos ter um norte, né, da segurança de compra que ele está fazendo. Por exemplo, eu vou citar uma empresa que nós dois trabalhamos e que eu e você vendemos tranquilamente, sabendo que o cliente vai receber um empreendimento. A JVF, aqui em Cabula. Porque Exatamente. o associativo, né, eles têm um lastro financeiro, eles já têm uma trajetória de mercado que permite, né, eles conseguirem fazer as construções através, mas sem ser associativo. Então, o cliente ele pode estar também se respaldando, não só nisso que você falou, Samuca, mas também no histórico da construtora, né? Independente também de ser associativo ou não. Queria fazer suas... Exatamente. Exatamente. Além de escolher um bom profissional para comprar o seu imóvel, uma pessoa que tenha transparência e que explique tudo, o cliente ele também precisa ter essa curiosidade de procurar saber sobre a construtora, né, sobre esse lastro, sobre se ela já deixou de entregar algum empreendimento, né? Então, assim, Essa, o corretor que está atendendo a corretora, pesquisar, saber, pegar número de Cresce, né? exatamente, exatamente. Então, o cliente ele tem que fazer toda essa parte, que é uma parte dele também, que é a parte da segurança dele. Agora, é um ponto negativo, mas é um ponto que traz aí também um conhecimento até para o cliente. Existem clientes que chegam até nós que às vezes sabem até muito mais do que a gente, né? Verdade.
Outro ponto que eu anotei aqui, Samuca, além de ser esse, né, não existe o imóvel, eu anotei um ponto que muitos analisam, eu acredito que isso é uma questão, e eu vou querer também a sua opinião, irmão. Eu coloquei aqui que esse aqui seria um ponto negativo porque os clientes às vezes acham isso, que é a correção do INCC. Só que, particularmente falando, Samuca, inclusive quando eu explico para o meu... Fala, Camaration! Seja bem-vindo. Quando eu explico isso para meu cliente, Samuca, do INCC, eu mostro para ele que o INCC é uma correção que vai acontecer, certo? Durante a construção do empreendimento. É essa correção que faz valorizar o seu empreendimento, porque todo mês, quando tem o reajuste do INCC, né, que é atualizado, você vai ter ali a variação do preço do imóvel, você vai ter comprado um imóvel, né, no caso, antes, você ele vai ali subindo o valor justamente pela valorização que o INCC carrega. Então, às vezes, o cliente tem esse ponto de vista, mas há controvérsias, né, irmão? O INCC, ele, na verdade, é a favor da valorização do imóvel, né? Exatamente. Não tem como a gente comprar um bem, e muita gente pensa nisso, justamente por isso que o imóvel ele é um excelente investimento. Porque você compra, você faz a sua poupança, e aquilo ali ele acaba se tornando uma poupança obrigatória, onde você coloca o seu dinheiro, e o seu dinheiro ele tem que valorizar. Imagine você colocar o seu dinheiro e o seu dinheiro ficar ali congelado. É claro que, normalmente, quando a gente fala de INCC, o INCC ele está saindo do bolso de quem está comprando, né? Mas essa pessoa que está comprando, às vezes até pela falta do conhecimento em si, ela vê o INCC dessa forma, quando ela teria que ver o INCC como o dinheiro dela valorizando. Porque se ela paga 200 mil hoje no apartamento, e chega daqui 2 anos, o apartamento está valendo 300 mil, qual é a poupança ou a renda fixa, o que seja aí que ele vai investir esse dinheiro que vai... Não tem. Então, assim, o INCC, ele é o índice que corrige justamente isso, né? É o preço de mercado. Quando sobe o salário do funcionário, o INCC faz parte de tudo isso. Quando tem o dissídio, né? Acho que todo mês de abril, maio, junho ali, é a fase do dissídio. Quando sobe o salário, sobe material de construção, então tudo isso vai fazendo com que o INCC suba, mas também que o imóvel dele valorize, né? Ele está pagando ali aquela correção, tá, mas o dinheiro dele também está valorizando. Eu costumo usar sempre o exemplo, você compra um terreno, por exemplo, você paga 60 mil reais no terreno, mas quando você recebe o seu terreno lá, que você pode fazer sua construção, o seu terreno, se você comprou para investir, ele está valendo 100, 120 mil reais, né? Então, você pagou INCC? Você pagou, mas quando você vender o seu terreno, você vai, aqueles 60 que você teria, lá na frente você já vai ter 120 mil reais, ou seja, é um investimento muito, muito, muito bom, entendeu? A gente vê aí pelo Adorato hoje. O Adorato é um empreendimento que foi entregue no lançamento, ele foi lançado com um valor muito mais abaixo, e hoje o valor dele está lá em cima. A gente vê aí, ele está muito bem valorizado, até porque o Cabula já é uma região que não tem mais terreno para construir, para construção. Eu vou trazer um dado aqui que você vai se surpreender, irmão. Antes de começar a live aqui, quando eu cheguei em casa, eu assisti a minha própria live de 2020, falando sobre... Sim. E no meio da live, hoje, falando sobre... Só vou te falar, por enquanto, um spoiler rápido. Para quem está assistindo aí, acompanhe que eu vou detalhar daqui a pouco. Mas eu anotei o preço do Alegre em 2016, em 2021 e quanto ele está agora em 2022. Só para o pessoal ter uma noção de valorização, como é que funciona do imóvel. Que o bem imóvel, né, muitas pessoas às vezes não têm esse conhecimento mesmo. Não é nem dizer que é por maldade ou porque quer criticar, nem nada. É porque não tem o conhecimento de saber como é que funciona, né, essa valorização, o porquê que imóvel, né, valoriza. Aí a gente traria aqui primórdios, né, irmão? Porque se a gente parar para analisar,
terra é o que o homem mais quer desde o início da vida, né? Exatamente. Lá dos Vikings, engraçado, a gente está falando de mercado imobiliário, eu estou dando exemplo de Vikings aqui, que é uma série da Netflix. Mas eu já comparei os Vikings ao mercado imobiliário. Eles estão ali brigando por território, irmão. Das Exatamente. cidades, das aldeias, para guerrear, né, que era a forma que eles tinham na época de negociação, para guerrear e tomar território. A terra ela sempre representou muito, né, a independência, a valorização. E com o passar do tempo, né, a gente vem notando que a necessidade primordial do ser humano, antes de mais nada, é ter a moradia. O brasileiro, né, o sonho de mais de 87% dos brasileiros, isso é dado estatístico, é a compra da casa própria, do imóvel próprio. Então a gente está falando de um bem que realmente tende a ter uma valorização. E aí eu vou entrar agora, irmão, falando da parte boa. Eu fiz o inverso, né? A gente começou falando ali do que seria desvantagem. E aí eu pontuei aqui algumas vantagens que eu queria trocar ideia com você. Falando, Samu, que você quiser também interromper, falar, fique à vontade, viu, irmão? Por favor. Pronto, pronto. O ponto principal, o planejamento, ele poder se planejar. A maioria das pessoas que compram imóvel na planta, elas moram de aluguel, certo? Então elas já têm um compromisso do pagamento do aluguel. Qual é a vantagem, né, que eu coloquei aqui? Pagamento de flexibilidade. Você vai ter uma possibilidade, aí você vai ter que enxergar qual é a faixa salarial que você tem, né, para ver qual enquadramento de empreendimento você vai comprar. Mas você vai estar, sei lá, pagando um aluguel de R$ 1.200 e você vai ter uma parcela no seu apartamento próprio, 800, 700, esteja comprando, de quanto você vai dar de entrada. Mas no plano de pagamento, no fluxo de pagamento, para quem não sabe o que é isso é o que você vai montar junto com o corretor para pagar o seu imóvel quando ele está na planta. Então, o planejamento disso, para o cliente, financeiramente falando, fica muito confortável. Porque às vezes o cliente ele dá um ato ali de sinal mínimo que seja, né? Simbolizar a compra, e daí ele vai pagando as parcelas que ele mesmo vai poder montar e ver aquele valor de parcela que cabe no orçamento dele, está dando uma vantagem enorme para quem quer dar o primeiro passo, não tem às vezes aquele capital na mão para comprar o apartamento, né, para dar à vista, que o imóvel pronto existe isso. Vá, Muca, você ia... É justamente o que acontece. Tem muitas pessoas que às vezes deixam de comprar o seu imóvel, de fazer o seu primeiro investimento, às vezes até por falta do conhecimento, né? De não buscar saber como que funcionaria a compra de um imóvel hoje. E existe muita facilidade, né? Porque antigamente você tinha que dar 20% no ato, que é o que o banco financia 80%, e você dá 20%. E essa entrada, ela teria que ser uma entrada única, um ato único, para que você compre o seu imóvel. Então, muitas pessoas, elas precisavam ir durante anos juntando dinheiro para chegar lá na frente e dar a entrada para comprar o seu imóvel. E, né, de tempos para cá, isso tem facilitado muito. Muitas empresas, elas estão parcelando esses 20%. E parcelando, às vezes, de forma que você, como é que eu posso dizer? De forma que você pague tranquilamente. E na maioria das vezes, a gente que está aqui do outro lado, o corretor, a gente tenta ajudar ainda ao máximo, fazendo a proposta da forma que o cliente quer, da forma que o cliente precisa. A gente acaba brigando com a construtora até para aprovar de uma forma que fique legal para o cliente, para que o cliente não se aperte, entendeu? Mesmo o cliente que paga o aluguel. Então, existem várias opções aqui dentro de Salvador e na região metropolitana que o cliente ele pode comprar, né, mesmo ele pagando o aluguel e ir pagando de forma muito facilitada, né? É claro que precisa ter um profissional orientando,
precisa ter uma pesquisa legal. Às vezes a pessoa sonha em morar em um bairro e às vezes deixa de comprar um imóvel e sair do aluguel em breve, por conta desse sonho de morar nesse bairro, que esse bairro já se torna um pouco distante da renda que ele tem, do potencial de compra que ele tem. Então, às vezes, a pessoa precisa pensar assim, bom, eu vou dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Eu vou comprar um imóvel que esteja dentro do que eu preciso, né? Dentro do que eu posso hoje, comprar com tranquilidade para que eu não me aperte. E mais para frente, eu uso esse mesmo imóvel que eu estou comprando hoje, como ou eu alugo ele e uso a renda dele para comprar um outro, ou eu vendo ele, pego o dinheiro dele e compro outro naquele bairro que é o bairro do meu sonho. Mas se essa pessoa não der esse primeiro passo, ela nunca vai conseguir ir galgando aí degrau a degrau, né? Mas tem muita facilidade, tem muitos imóveis aí, muitos lançamentos em Salvador que os clientes realmente podem aproveitar. Inclusive, Muca, esse primeiro passo tem tudo a ver com isso que você está falando, né? Que é o fluxo de pagamento. Até para explicar, eu recebi uma pergunta na caixinha que teve um cliente que ele não entendia essas nomenclaturas, né? Fluxo de pagamento, plano de pagamento, com você, cliente. Isso é o que você vai pagar durante a construção do empreendimento, certo? E aí, dentro desse plano, o sinal, que é o que você vai, depois você vai pagar mês, aí pode ser ela semestral, que é 3 em 6. Essa ela, geralmente elas têm valor, que é quando a pessoa tem um recebimento de um 13º, quando tem uma férias, quando tem uma participação de lucro, é autônoma, na profissão dela, na atividade dela, tem a parcela. Vai depender do plano que a construtora está disponibilizando para você. E aí, dentro desse plano que o Samuel estava falando aqui, você consegue ter esse perfeito, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, você tem uma renda de 3 mil e você quer comprar um imóvel que a renda é de... Primeiro que não vai ter como comprar. E se você realmente insistisse na com a compra, porque não condiz com a realidade. Então, o que Samuel falou aí está totalmente correto, coerente. Você comprar o seu imóvel de acordo com a sua realidade, você vai conseguir montar um plano de pagamento cabível e vai fazer uma compra ali tranquila do seu imóvel. Então, o primeiro ponto que a gente trouxe aí foi o planejamento com a flexibilidade de pagamento. Você consegue fazer o plano de pagamento ideal para o seu orçamento, para a sua realidade financeira. Certo? Muquinha, eu coloquei aqui também uma que é bem ligado à escassez. Essa eu quero que você fale sobre ela. Escolha das unidades. Quem chega primeiro bebe água como, Samuca? Me conte aí. É, Me conte quem aí. chega, quem chega primeiro sempre vai beber a água mais limpa, né? A questão da escolha das unidades, a questão de nascente, poente, de norte-sul, de andar mais alto, mais baixo, é realmente quem quer comprar um imóvel e quem tem esse desejo, quer aproveitar os melhores valores, que normalmente esses melhores valores são a partir do primeiro andar, normalmente. O meu tá falhando aí também? Não, Muca, é só o meu. Ah, normalmente os melhores valores, que são a partir do primeiro, segundo, terceiro andar. Então, é isso. E quem não corre acaba perdendo a oportunidade. Essa semana mesmo eu tive uma experiência onde eu estava com a cliente estava pensando um pouco mais, querendo fazer um pouco mais de proposta, já estava, o valor do apartamento já estava muito bom, já estava maravilhoso, era só ela bater o martelo, só que às vezes a gente fica querendo aquela economia de palito. Aí o que aconteceu? Ela acabou perdendo a compra do apartamento que ela amou por conta de o mínimo, por conta de coisa boba. Então, é realmente você gostar
está dentro do que você quer, não perca tempo, porque da mesma forma que tem eu, que tem Matheus trabalhando aquele empreendimento, existem mais milhares de corretores também trabalhando e milhares de clientes aí que estão na mesma busca de realizar o sonho. Leia o comentário aí, Muca. Pronto. O meu tá falhando muito? Não, mas coloque o seu aí no mudo. Aperte aí para mutar a sua voz. Apertou? Galera, tá conseguindo me ouvir bem agora? Que Samuel colocou no mudo. Vamos ver agora se minha voz está saindo tranquila. Porque eu tô sem fone aqui para conseguir conectar agora. Infelizmente, meu fone, a bateria descarregou. Me respondam só aí, por favor, quem puder. Quando o Samuel coloca no mudo, minha voz fica bem para falar? Dá para ouvir bem? Por favor. Pronto, o Kiki já falou aí que fica ótimo. Beleza, Muca. Aí a gente faz esse jogo, Muca. Quando você for falar, você tira do mudo e eu fico tranquilo e a gente vai maneirando aí desse bate-bola. Então, Samuel falou aí, né, sobre a questão da escolha das unidades. É um outro ponto de vantagem para você que compra um imóvel na planta. Você pode escolher a unidade que você quer morar. Você vai ter prioridade de escolha. Principalmente, não sei se você falou, Samuca, que eu fiquei um pouco atento com esse lance do fone, mas você me confirma assim com ok. Principalmente no pré-lançamento, né, Samuca? Quando a gente começa a fazer a montagem das pastas, e aí a gente começa a fazer a pré-aprovação desses clientes. Essa galera toda que entra no pré-lançamento, que faz a montagem de pasta, quando lança um empreendimento, consegue aproveitar a escolha da unidade que quer, e aí já ganha no preço, já ganha na escolha da unidade, já ganha no fluxo de pagamento, ganha em todos esses pontos aí. Por isso que quem chega cedo, bebe água limpa. É o termo utilizado pela gente para tentar fazer uma analogia de se você quer aproveitar melhor a oportunidade, você tem que também se permitir aproveitar essa oportunidade, dando esse passo à frente. Não pode o corretor, nem eu, nem Samuel, vai tentar pegar de você sua documentação, não. A gente vai pedir. Se a gente tentar pegar, a gente está fazendo errado. A gente vai pedir para a gente tentar fazer isso por você. Se não, meu amigo, infelizmente ou felizmente, vai ter o outro que vai enxergar essa oportunidade e vai dar esse passo. E você certamente lá na frente, como vários clientes nossos, Samuca sabe, senta na mesa e fala, rapaz, podia ter comprado por esse preço, podia ter pago esse valor, agora tá isso, agora tá aquilo. E ainda assim compra, né? Mesmo que depois aumente, ainda assim compra. Eu trouxe outro ponto aqui também, Samuquinha, que já entra nessa questão aí que eu falei agora. Os preços dos imóveis na planta. O preço do imóvel na planta é algo muito atrativo, né? Principalmente porque a maioria das construtoras, quando lançam, eles lançam aquele imóvel numa perspectiva de valorização realmente muito grande, porém com o preço geralmente abaixo do mercado, né? O metro quadrado geralmente está abaixo, e aí está o grande lance do investimento, do cliente aproveitar para pagar menos por algo que vai valorizar muito mais, principalmente no longo prazo. Eu queria só falar aqui rapidinho, Muca, antes de te dar a palavra, nessa parte aqui, cara, porque eu acho que é uma parte bem relevante. O cliente, ele geralmente tem uma visão de curto prazo. Eu não vou nem falar médio prazo. Médio prazo é quando a pessoa tem ali um pouco mais de noção. Mas a pessoa que vai comprar o imóvel, eu acordei e quero comprar o imóvel, a pessoa não tem realmente essa noção. E ela pensa no curto prazo. Mas a visualização do ganho, principalmente da valorização do imóvel, né, no longo do tempo, é o longo prazo. A gente tem exemplos aqui, como eu falei a Samuca, que eu anotei, para trazer aqui dados reais. Samuca tem aí várias histórias que ele vai falar aí sobre valorização, não tenho dúvida. Só para eu concluir aqui, vamos, para não perder minha linha de raciocínio, eu trouxe aqui dados reais de uma live que eu fiz há 2 anos atrás, em 2020, falando sobre o condomínio, né, Alegre Cabula, que fica aqui na Silveira Martins, da construtora JVF, condomínio que foi lançado, eu não lembro o ano, não estava ainda na JVF, mas eu anotei os dados aqui de valores do imóvel, do preço do imóvel. Imaginem que em 2016, o Alegre Cabula tinha unidades a partir de R$ 174 mil. R$ 174 mil, preço de tabela na unidade da JVF lá no Alegre. E aí, olha só, 2016, 2021,
Ou seja, 5 anos se passaram. A unidade no Alegre que eu encontro mais em conta no ano de 2021 estava no valor de 365 mil reais. Eu fiz um cálculo, Samuca, para trazer números. Depois da academia de vendas, eu só trabalho com número, viu, Muca? Meu negócio é número. Você quer saber de número, agora a gente vai calcular, pai. Aí eu trouxe dado aqui de número, meu irmão. É quase 200 mil de valorização. Quase 200 mil reais de valorização. 110% de lucro, cara. Você pagar por um preço desse e ter uma valorização como essa, aí eu vou agora tirar, vou pedir para você tirar do mudo, vou botar o meu no mudo e você responder. Tem algum investimento, Samuel Santos, que o cara coloca esse valor e tem essa rentabilidade? Me responda, meu irmão. Pode falar, não quero nem falar mais sobre isso. Fala aí, Luca, agora. Eu desconheço, eu desconheço. Mas é justamente isso. O que as pessoas precisam entender é que, normalmente, a maioria dos imóveis que tem uma grande valorização são imóveis que são lançados em locais que, primeiro, ninguém pensa em lançar, em locais que estão em crescimento, tá? O que as pessoas precisam enxergar é que hoje que de 12 anos para cá, Salvador teve um boom imobiliário muito grande mesmo. Então, todos os terrenos, onde poderia ser construído em Salvador, valorizou muito. Outra coisa que trouxe uma valorização absurda para o mercado imobiliário foi exatamente a pandemia. A pandemia também trouxe uma valorização absurda. Os imóveis aumentaram muito porque a procura, as pessoas começaram a procurar imóveis maiores, imóveis com infraestrutura, porque precisava ficar dentro de casa, porque precisava ter um maior espaço. Então, os imóveis também valorizaram muito. E o que as pessoas precisam entender é que nós temos ainda em Salvador muitos locais que estão com lançamentos ótimos e que vão ainda valorizar muito, que é só buscar um corretor para que o corretor passe isso. Agora as pessoas precisam ter essa visão de futuro, porque hoje, qual o maior platô de construtivo hoje é a região da Paralela do outro lado, né, que é do lado onde você pega aquela parte ali de Cajazeiras, onde está tendo vários lançamentos. Então você tem, hoje é a maior dentro de Salvador, hoje é o maior platô ali de construtivo, e com certeza vai vir muitos lançamentos, né? Teve uma cliente aí, Matheus, que perguntou sobre o INCC, acho que foi Ludmila. Coloque no mudo aí rapidinho, Muca. Eu. Colocou? Eu vi. Ludmila, você perguntou aqui, boa noite. Você informa sobre o INCC aos seus clientes? Ela complementou a pergunta aqui embaixo. Ludmila, eu posso afirmar aqui plenamente que esse cara aqui e esse cara aqui, eu acho que ele está aqui embaixo nessa muquinha, a gente sempre informa sobre o INCC. Inclusive, Ludmila, foi o primeiro assunto da live no início aqui. A gente falou sobre o INCC. Muitos clientes enxergam como desvantagem. Eu vou te dar uma dica. Quando terminar a live, você pode assistir ela. No iniciozinho você vai ver a gente falando, comentando o que é o INCC, como ele funciona. Tá certo, minha amiga? Pode ficar tranquila. Eu só queria, Muca, complementar uma coisa que você falou aí, irmão, sobre essa questão da paralela e tal. Concordo plenamente. Quero só dar colocar uma cerejinha aí nesse bolo seu, que é a área ali de Lauro de Freitas, Abrantes, aquela região ali tem uma tendência gigantesca de valorização. E além disso, irmão, é até engraçado falar, mas hoje em dia já tem gente podendo morar em bairros planejados. Eu vou dar um exemplo rápido aqui do Conquista Litoral Norte da Direcional, que é em Abrantes, perto do Shopping Busca Vida. Eles estão fazendo um projeto de 700 mil metros quadrados, 200 mil metros só de área verde, de área de preservação, um bairro inteiramente planejado, Samuca. O cara vai morar, ou a mulher vai morar, a família vai morar, enfim, vai investir num local onde vai ter uma moradia. Ao redor você só vai ter residências. Olha que maravilha, residências e verde. Ou seja, a perspectiva de valorização para quem está pagando hoje 159 mil no imóvel desse é de quanto, cara?
daqui a 2 anos entregando, com possibilidade de chegar metrô na região, de BRT, cinco linhas de transporte que leva da frente do condomínio até a estação aeroporto. Estou dando exemplo de um empreendimento. Quem está assistindo a gente aqui, eu quero dar uma notícia aqui para você que vai te ajudar e você vai ficar feliz. Eu e Samuel, a gente trabalha com mais de 10 construtoras diferentes. A gente pode falar aqui de mais de 50 empreendimentos hoje em Salvador, que pode um desses encaixar na sua renda, na sua realidade, no que você busca, no direcionamento que você precisa e principalmente gerando valorização, que é o assunto que a gente está falando. E a valorização do imóvel, ela basicamente, né, pelo que eu tinha pesquisado, ela influencia em 25% do preço do imóvel. É uma fatia gigante, cara. Imagine, você tem um imóvel e 25% do valor que ele tem é somente pela localização que ele se encontra. Porque isso vai influenciar na valorização. Né? Outro exemplo que a gente tem aqui, o Adorato Cabula. Meu irmão, a gente vendeu o Adorato Cabula de 260 mil, Samuca, 270 mil. Eu estou falando de 2 anos, em 2020. E aí o Cabula, o que é que aconteceu, Samuca, com o Cabula? Veio o Açaí Atacadista, que está terminando de construir aqui. Veio a Academia Alpha Fitness, logo do lado do Açaí Atacadista. Aí você tem academia, você tem Açaí Atacadista, você tem mais 2 supermercados de grande porte. Todos os bancos hoje se encontram no Cabula, escola, faculdade. Fala aí, irmão. Tudo que você precisa, você encontra no Cabula, porque é um bairro totalmente já consolidado. Você tem faculdades, você tem tudo ali. Você tem acho que o terceiro maior hospital de Salvador, se não for o maior, né? O Roberto Santos, o maior de Salvador. Então, assim, você tem ali, quem comprou teve uma valorização muito grande e a tendência é valorizar ainda mais, porque tem coisas para acontecer ali, principalmente do lado do Adorato, que algumas pessoas daqui a pouco vão ficar sabendo, mas com certeza pegar um imóvel na planta, pegar um imóvel em um vetor de crescimento é muito bom, porque você tem o planejamento que a gente já falou, que você consegue ter um planejamento legal, você pega um empreendimento bom, já com infraestrutura, com segurança, né? O que a gente quer hoje? A gente quer dar infraestrutura e segurança para a nossa família. Então, a maioria dos empreendimentos hoje, você vai conseguir proporcionar isso. E junto com isso, você ganha no investimento, na valorização, né? Só até complementando aí, Matheus, sobre Ludmila, que perguntou sobre o INCC, que realmente, assim, é um ponto muito importante e que isso também não é só de responsabilidade nossa, que é corretor. É claro que a gente tem que passar todas as informações. Só que o cliente, às vezes, ele, no momento da compra, é um momento tão maravilhoso que, às vezes, são tantas informações que o cliente acaba até se passando nas informações que a gente passa. Mas, assim, INCC, essa correção, tudo isso é feito com o cliente na mesa. Toda proposta é elaborada com o cliente. Então, normalmente tudo isso fica anotado, né, Matheus? Normalmente, quando a gente prepara o fluxo de pagamento com o cliente, a gente anota que tem correção de INCC e tal. Só que, às vezes, o cliente, na euforia da compra, que realmente é maravilhoso, é uma realização única, né, uma realização muito boa, o cliente acaba até se passando, mas, com certeza, Ludmila, a gente explica sim, não é por conta do INCC que a gente vai perder uma venda, porque realmente, assim, o INCC, ele não é só negativo, ele é positivo também para você, e é ele que vai valorizar o seu bem também. Pode falar aí, Teu. Aí, então, a Ludmila comentou aí agora, Samuca. Fui informada que seria em torno de 15 mil e paguei 60. Primeiro, Ludmila, que realmente você, infelizmente, minha amiga, não foi atendida por um profissional como nós. Porque é impossível você conseguir mensurar o valor que vai dar o INCC. O INCC é uma variante. Teu, só lembrando a Ludmila, que a gente passou por um momento muito conturbado, que foi o momento de pandemia.
Ludmila, eu também sou cliente. Da mesma forma que eu sou corretor, eu também sou cliente. Então, assim, eu tenho um investimento onde eu também tive muita correção. E nem eu e nenhum corretor no mercado esperava que o INCC, nesse período de pandemia, ele subisse tanto assim. Então, a pessoa que te informou, ela não te informou errado, porque normalmente o INCC ele fecha em períodos normais, o INCC ele tende a fechar de forma baixa, 0,10, às vezes fecha até negativo, né? Zerado em meses. Então, assim, é impossível, na pandemia não tinha como a gente prever que o INCC iria ser maior. Então, com certeza, você deve ter comprado um pouquinho antes da pandemia, e essa pessoa que te informou, com certeza, ela deve ter informado da forma correta, mas a pandemia ela veio e virou de ponta cabeça tudo. Vai lá, Teu. Show de bola, Muca. Eu queria dar continuidade aqui, Samuquinha, nos assuntos que a gente está falando, porque a gente falou aí sobre planejamento, fluxo de pagamento, flexibilidade, preço, condição, né, de compra, de aquisição, escolha da unidade. Falamos sobre localização, a influência que a localização causa sobre a compra do imóvel. E eu coloquei outra coisa aqui também, cara. A decoração do imóvel. O cliente que compra o imóvel na planta, ele começa a decorar o imóvel dele da forma como ele quer. Você vai morar e vai construir, vai fazer do seu jeitinho, vai ter aquele cantinho que você sabe que é do seu jeito, as paredes vão ter a cor que você gosta, os móveis planejados ou não, aí é você que vai escolher, sofá, televisão. Então, isso acaba dando ao cliente também uma vantagem muito maior, porque você vai fazer e vai montar aquilo que é seu. Afinal de contas, você está comprando um imóvel com objetivo de moradia. Ah, Matheus, meu objetivo não é de moradia, meu objetivo é de investimento. Então vamos sentar e falar de números para você entender a rentabilidade que você vai ter investindo nesse imóvel e o retorno que você vai ter em relação a isso. Porque outra coisa que eu aprendi, Samuca, não se deve nunca, o cliente ele tem esse pensamento incorreto. Ele não deve calcular quanto que ele vai ter de rentabilidade pelo preço do imóvel. Ele tem que calcular isso pelo valor que ele está aportando no imóvel, pelo valor de entrada que ele está dando, porque é o capital que você vai se desfazer. Se o imóvel custa 400 mil reais e você está dando 100 mil reais, você tem que se basear nesses 100 mil. Qual é o retorno? Qual é a rentabilidade que você vai ter alugando esse imóvel por determinado valor? Por exemplo, tá, Muca? Só dei um exemplo aqui para o pessoal entender que não é em cima dos 400 mil, porque você não deu os 400 mil. Você deu 100 mil. E é esse 100 mil que vai te dizer quanto é que você vai ter de retorno. Se você deu 100 mil de entrada e você vai ter um retorno financeiro positivo ou não, aí você tem que saber especificamente qual é o imóvel, qual é o propósito. Se você vai alugar ele, por exemplo, como um aluguel tradicional de 12 meses, um ano, eu não indicaria, dependendo do imóvel. Eu aprendi outra coisa também, Samuquinha, que o Airbnb ele veio para fazer tanto o cliente investidor como os corretores que intermediam essas transações poderem ter uma lucratividade muito maior. Então, essa parte não é tema da live de hoje, né? Já seria para outro assunto, outro tipo de investimento, já seria para o perfil também de investidores, mas eu trouxe esse exemplo aí. Então, tem essa vantagem, né, da decoração do imóvel, do cliente fazer da forma como ele quer. E eu falei mais uma, eu pontuei mais uma outra aqui, Muca, para você explanar, que eu acho que você vai gostar. Que a gente já trabalhou muito com as campanhas que as construtoras fazem durante, né, o processo de construção do imóvel. Então, os clientes ainda conseguem aproveitar quando compra na planta, a depender do momento, as campanhas, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Quando tem campanha de TV, de parcelamento, de documentações? Vamos lá. É, Normalmente, quando você vai comprar um imóvel, imóvel basicamente, pessoal, é igual você comprar um carro. O seu imóvel ele precisa ter um documento, ele precisa ter a documentação, você precisa regularizar o seu imóvel, né? Então, assim, você tem que pagar o INCC, você tem que pagar a taxa, o INCC não, o ITIV, você tem que pagar lá as taxas
cartorárias, né? Então, assim, muitas das construtoras hoje, elas também trabalham te dando isso, fazendo campanhas voltadas para que você se beneficie, já ganhando o quê? O ITV, né? Que o ITV ele é 3% do valor de compra do seu imóvel, então seria um custo para você, né, no ato da compra. E as taxas cartorárias também, que você teria que pagar, a algumas construtoras, elas também te dão, né? Então, mas o ITIV normalmente é assim a cereja do bolo aí, como o Matheus sempre diz, que realmente assim chama muita atenção e que ajuda muito. Então, vocês que estão procurando, né, por comprar o seu apartamento, já na busca aí, com certeza vocês perguntem para o seu corretor, para mim, para Matheus, para o corretor que você estiver trabalhando, se existe alguma campanha voltada, né, para o ITIV, se existe alguma campanha voltada no empreendimento, alguma facilidade a mais que possa ajudar ele. E com certeza a gente vai indicar aí algumas construtoras que estão trabalhando dessa forma e que com certeza vão te ajudar. E isso faz uma diferença muito grande mesmo, e vai ajudar muito vocês. Fale um pouquinho aí, Teu. Lembrando que isso aí que eu e Samuel trouxe agora, principalmente esse momento final que Samuca pontuou, é para imóvel novo, tá, gente? Imóvel na planta. Você vai comprar um apartamento de uma pessoa que a gente chama de ousado ou de repasse, é muito raro que essa pessoa, por exemplo, flexibilize a entrada ali, dê um desconto, pague seu ITV, divida as taxas que você tem de cartório para facilitar a compra para você. Isso é uma possibilidade que o construtor, né, até pelo lastro que as construtoras têm financeiros, elas permitem, elas viabilizam para conseguir que o cliente compre o imóvel, entendeu? Olha, Gleide comentou aí, ó, 3% do compra e venda ou venal, o que for maior. Eu vou só fazer uma correção, Gleide. Saiu essa semana, eu inclusive divulguei, foi aprovado aqui para Salvador, que o ITV ele não vai ser mais dessa forma. Vou até dar essa notícia aqui, vou até dar essa informação aqui agora. Antigamente, né, gente, quando você comprava um imóvel, o ITV ele se baseava pelo maior valor. Tem o valor de compra, né, que é o valor que está sendo ofertado, e tem o valor venal. O valor venal, quem determina é a prefeitura da cidade. A prefeitura avalia aquele imóvel e diz, ó, esse imóvel aqui custa X. E aí, entre os dois, quem fosse o maior era o valor que o cliente tinha que se basear para pagar o ITIV. Agora mais não. Agora é pelo valor declarado pelo cliente. Ou seja, dá para fazer pelo menor valor. É o valor que o cliente declara. Então não existe mais essa desvantagem, né? Que acabava que o cliente acabava pagando mais no documento do imóvel por conta desse fator, dessa situação aí. Então, tem esse complemento que eu queria fazer por conta do comentário que minha amiga Gleide fez aí. Obrigado, viu, minha amiga, pela participação. Quem está na live aí tem dúvida, por favor, chegou o momento, viu? Quem está com dúvida aí, começa a mandar para mim. Já era para ter mandado, alguns já mandaram aí durante a live, mas eu e Samuca já está aqui pertinho do final e esse é o momento de tirar as dúvidas se você comprou, se você ainda quer comprar, se você está se planejando para sair do aluguel o quanto antes. Existem empreendimentos que estão aí na planta, em fase de construção, para serem entregues ainda em 2022. Alguns foram recentemente entregues, outros vão ser. 2023 tem muita coisa também, muito empreendimento para ser entregue, 2024. E outros lançamentos estão por vir, né, Samuca? E nós temos também empreendimentos que já estão prontos, mas que nós conseguimos também valorizar, empreendimentos que você pode financiar até 90%, né? Então, assim, tem gente que fala assim, eu quero comprar e eu quero financiar 100%. 100% você não vai conseguir, mas a gente consegue 90% se a sua renda comportar, tá? Em alguns casos, nós mesmos já fizemos vendas de clientes que usaram o FGTS para pagar a entrada toda do seu apartamento. Então, assim, olha que legal. Se você tem o seu FGTS aí também parado, que é um dinheiro parado, pessoal,
coloque seu dinheiro no imóvel, tire seu FGTS de estar parado ali, compre seu apartamento e alugue e coloque seu FGTS para render e pagar um bem para você, entendeu? Então, assim, são várias coisas aí que dá para você saber, é só procurar eu, Matheus, que a gente vai te ajudar aí a fazer a sua compra do seu imóvel. Vai lá, Teu. O Caio aí Caio Vicente, ele perguntou o seguinte: quais principais requisitos para poder participar do programa Casa Verde e Amarela? Boa pergunta, Caio. Casa Verde e Amarela é um programa do governo federal, cara. Existem alguns pré-requisitos para participar do programa e para poder ter também as vantagens que o programa oferece. Inclusive, recentemente houve uma atualização para essas vantagens de requisitos que você está perguntando. Eu não tenho memorizado, cara. Não vou mentir aqui para você, não. Mas, basicamente, a renda do cliente influencia para ele ser contemplado pelas taxas do Casa Verde e Amarela. O preço do imóvel influencia também para que isso aconteça. São imóveis de um teto máximo até R$ 209.000. É o teto máximo para a região de Salvador. Ou seja, imóveis acima disso já entra em outro tipo de aquisição e não mais o Casa Verde e Amarela. E para você saber se você vai ter direito a subsídio, quanto vai ser esse subsídio, cara, você precisa, antes de mais nada, fazer a simulação do crédito, porque quem vai liberar isso é o banco. Mas se, por exemplo, você for casado, você já tem um critério para entrar para o requisito do subsídio. Se você tem dependente, ou seja, o caso mais comum, né? Filhos, tem um filho, tem dois filhos, o subsídio ele vai aumentando à medida que você se enquadra para ter aquele benefício. E aquele benefício é liberado pelo governo federal, então ele vai fazer um estudo do seu perfil e vai dizer, olha, o Caio, ele tem um fator social que enquadra para esse valor aqui do subsídio do governo federal. E aí esse valor é o governo que vai pagar. Chega até R$ 43.000, meu amigo. Aí vai depender justamente do seu enquadramento para essa aprovação ou não, né, desses valores de subsídio. Beleza? Espero que eu possa ter ajudado você, meu irmão. Mais Deixa eu alguém? fazer deixa eu fazer um complemento aí para Caio também, para Caio. O programa Casa Verde e Amarela, às vezes as pessoas elas pensam muito na questão do subsídio, tá? Mas existe uma diferença entre o programa Casa Verde e Amarela e o sistema financeiro habitacional. Qual é essa diferença? Ou o sistema brasileiro de poupança e empréstimo. Qual é a diferença? É justamente a taxa de juros. No programa Casa Verde e Amarela, você tem um poder de financiamento muito maior a depender da sua renda. Suponhamos, no SBPE, você com 4 mil consegue financiar em média R$ 110.000, tá? Acompanhe esse raciocínio. No SBPE, com a renda de 4 mil, você consegue financiar em média R$ 110.000. No Casa Verde e Amarela, com esses mesmos R$ 4.000, você consegue financiar praticamente R$ 160.000. Olha a diferença, olha o benefício. Então, assim, tire um foco um pouco do subsídio. Tem muita gente que pensa no subsídio, mas o ideal do Casa Verde e Amarela para você aproveitar é realmente a taxa de juros e o seu poder de financiamento. Vamos lá, Teu. O subsídio é como se fosse um plus, né, Samuca? É um bônus que você vai ter ou não. O importante mesmo é você pagar pouco na taxa dos seus juros e consequentemente no valor da sua parcela do financiamento, né? Cara, eu olhei aqui, Samuca. Meu roteiro acabou, velho. Meu roteiro da live hoje acabou aqui, ó. Minha pesquinha. E não tem nenhuma pergunta mais aí, não? A galera tá sem motivação. Vamos, pessoal, vamos perguntar aí. A hora é agora. A gente tem 3 minutos. Vou dar pressa nesse povo aí. Tá no mudo o seu aí, Muca? Então, pessoal, para fazer um resumo rápido aqui para vocês. Eu e Samuel hoje a gente falou sobre a compra do imóvel na planta, todo passo a passo, todos os pontos bem relevantes que você precisa saber
para ficar bem claro, nós não falamos só de vantagens, nós não falamos só de pontos positivos. A gente trouxe também algumas maneiras, alguns pontos de desvantagens para você. De repente, o imóvel na planta não é o seu objetivo. Para você não vai ter vantagem nisso. Então, a gente trouxe também no início da live sobre isso, né? Depois a gente começou a falar sobre as vantagens, o planejamento para você poder fazer uma compra segura, com tranquilidade, flexibilizada, financeiramente principalmente, a escolha do apartamento, né, o andar que você quer, a posição, se é nascente, se é poente, se é andar mais alto, andar mais baixo, intermediário, né? Os preços, né? Preço de lançamento é diferente quando você pega um imóvel na planta, você pega com preços muito menores, mais acessíveis e com a possibilidade de mais de 30 até 50% de valorização, a depender do imóvel, da localização. E aí você pode fazer um estudo, principalmente geográfico, porque a localização é o que pesa mais na valorização do imóvel. Nós falamos, inclusive, sobre valorização. Você pode decorar o seu imóvel no gosto, a seu gosto, como você se interessar, do seu jeito, da maneira como você quer viver naquele espaço. Afinal de contas, o seu lar, né, é o principal local de você estar ali sozinho ou com sua família. As campanhas das construtoras, né, os parcelamentos que as construtoras permitem quando o imóvel ainda está em construção, isso também contribui e facilita muito a aquisição do imóvel para o cliente. E aí eu trouxe o exemplo no final, né? No meio aí da live, no final não, sobre a valorização do Alegre, imóvel que em 2016 tinha unidade de 174 mil reais, em 2021 unidade de 365 mil, mais de 200, quase 200 mil de valorização, né, de lucro, de aumento no preço do imóvel. E em 2022 o Alegre teve unidade de 400 mil reais. Então eu estou falando aí de uma escala de valorização sequencial. O bairro do Cabula influenciou nisso, né? Foi mais de 110% de lucro nesse exemplo que eu dei aqui para vocês. É claro que o cliente ele precisa também, nesse momento. Matheus, tem um empreendimento também que teve uma valorização muito boa. Se eu não estou enganado, o Viver Ulisses, quando ele foi lançado, as unidades dele estavam por 170 mil, 175 mil. Quanto que está hoje aí a mais barata? Pode falar, pode falar. 171 mil. E hoje, 204 mil é a unidade mais em conta. mais em conta, né? Mas a gente já tem unidades lá de 240 mil quase. Ou seja, quase 70 mil reais aí já de valorização. Então, pessoal, aproveitem, comprem um imóvel na planta. Nós temos várias opções aí. Matheus, com certeza, tem várias opções para mostrar para vocês. E é isso aí. Vamos dar o primeiro passo, vamos dar esse start aí na compra do imóvel de vocês. Samuquinha, coloque no mudo aí para a gente poder, só para eu poder dar as últimas palavras e depois você também, porque eu vi que o pessoal acho que já tirou as dúvidas. Ludmila, obrigado pelo comentário, minha amiga. A gente dá o nosso máximo aqui para poder fazer o melhor pelo cliente. O objetivo da gente nunca foi só a venda, só os honorários e o cliente, a gente não se importa. Pelo contrário, a gente pensa que a venda é uma consequência. A venda ela acontece naturalmente. Se não for o seu momento de compra, minha amiga, tenha certeza que comigo ou com o Samuca, a gente vai ter a tranquilidade de te falar, olha, eu acho melhor você percorrer esse caminho aqui, porque para você vai ser melhor dessa forma. Ou a gente vai te dar a indicação do imóvel que se encaixe e se enquadre melhor para você, ou para seus amigos, ou para seus familiares, caso você queira nos indicar. Tá bom? Samuca, por favor, meu irmão, dê suas palavras finais. Muito obrigado, viu, mano, por você sempre aceitar esse convite. E a maioria das vezes eu tô te pegando de surpresa, convite de última hora. Mas eu tô abusando da amizade, né, pai? Oi, irmão. É sempre um prazer participar aí com você. Obrigado pelo convite. Espero ter ajudado um pouco aí a levar um pouco aí de conhecimento para os seus clientes. E tamo junto aí. Precisando, pode falar comigo aí.
Tamo junto, meu povo. Obrigado, Samuquinha. Beijo, meu Tchau, irmão. tchau. Valeu, galera. Valeu.